falar dessa vitória do São Paulo. São Paulo cheio de problemas. Mais de um time inteiro de desfalques. O departamento médico lotado. Daria para montar um time só com os desfalques que o São Paulo tem. Time completamente desfigurado, ainda tentando brigar. A gente falava no Papo do Setorista mais cedo sobre o troféu do 8º lugar, né, que daria uma vaga, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, para a próxima edição da Libertadores na fase preliminar. E o São Paulo consegue esse resultado importante depois de perder o Majestoso no meio da semana. Vence por 2-1, gols marcados por Bobadilla e também por Emiliano Rigoni. E, pelo menos nesse momento, ocupa justamente esse 8º lugar, com 48 pontos conquistados até aqui, velho Vamp. Muito boa noite. Boa noite, Boni, Flávio, boa noite, Bruno, boa noite a todos, né? O reto final do campeonato aí, chegando aí as equipes aí a ficar voltando 3 jogos, né? Amanhã ainda tem a rodada de Santos e Internacional. Mas você vê, né, Boni, com a perca do título do Atlético Mineiro ontem na Sul-Americana, vai se desenhando aí, né? Flamengo muito próximo de conquistar o título, ali até a 7ª colocação. Para mim só vão tocar de posições ali, Botafogo, Mirassol, Fluminense, Bahia. E muita gente olhando essa 8ª colocação, né? Porque ainda temos as semifinais de Copa do Brasil e a final. E ali tem 2 equipes que estão dentro, no caso, o próprio Cruzeiro e o próprio Fluminense. Né? Caso uma dessas 2 equipes vença a Copa do Brasil, abre mais esteja entre os 8, abre mais uma vaga, né, para uma pré-Libertadores. O São Paulo de olho. O São Paulo, como você falou, é uma temporada de muitas lesões, e principalmente nos seus principais jogadores, né? Caleri, Lucas, Oscar, entre outros, né? Perdendo jogador a cada rodada, o Crespo tendo que se virar, né? A torcida cobrando, a diretoria querendo novos jogadores. E o São Paulo, a gente sabe que tem um problema financeiro também, mas que foi uma temporada muito difícil para o departamento médico do São Paulo, com vários jogadores lesionados, né? Faltam 3 rodadas aí para terminar o Campeonato Brasileiro. E aí ver a colocação, ver se pega uma pré-Libertadores e de cardápio para o São Paulo para brigar com outras agremiações. Nesse momento acaba de terminar também Bahia 1, Vasco da Gama 0, resultado importante também nessa briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Bahia do professor Rogério Ceni conquistando essa vitória diante do Vasco. A gente está de olho aqui também na última rodada da Série B, hein? Hoje a gente vai descobrir quais são os 4 times promovidos, né? A gente já sabia do Curitiba, mas os outros times promovidos para a primeira divisão do Campeonato Nacional. Flávio Prado, muito boa noite para você. São Paulo vence, um jogo bem modorrento, como vencendo as partidas do São Paulo nesses últimos meses. Acho que desde a eliminação na Copa Libertadores, o São Paulino quer mais é que o ano acabe logo, mas vence o Juventude por 2-1 e nesse momento é o 8º colocado que pode, quem sabe, conquistar uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem, Flávio Prato. Muito boa noite. Boa noite, Boni. Boa noite, amigos. É um resultado mais ou menos normal, né? O Juventude não tem conseguido sair daquele núcleo ali de baixo, deu uma pequena reagida, agora voltou a perder esse jogo, e é normal também, no resultado dentro da normalidade. O São Paulo, como você falou, cheio de problemas, sem motivação, a própria torcida já largou completamente, né? Muitos, inclusive, frustrados pela falta de ingresso na hora da necessidade. Hoje eu vou até falar com uma pessoa que deixou de ser sócio torcedor do São Paulo pela dificuldade de conseguir ingresso em jogos decisivos. São Paulo repassa para os bandos uniformizados, aí o cara que é sócio torcedor, que paga todo mês, tem que pagar para esses caras ainda com ágio. Por isso que eles estão cada vez mais ricos e o São Paulo cada vez mais pobre. E aí o São Paulo está perdendo também sócios torcedores. Aliás, saiu uma estatística hoje, São Paulo caiu para 10º lugar em sócios torcedores. Está perdendo do Santos. São Paulo chegou a ficar entre os 3, 4 primeiros. Hoje ele está abaixo ele está em 10º lugar. Negócio impressionante, caiu demais. Tem menos da metade, tem 1/3 dos sócios torcedores do Palmeiras, por exemplo. E não é nem só questão de ingresso também, né? O sócio torcedor do São Paulo, especificamente, não tem nenhum benefício ao pagar para o clube. Não tem nada, nenhuma ação diferencial, nada. Nada. E quando ele tem jogo, né? Eu estou procurando aqui, quando tem jogo, ele não consegue ingresso, que a torcida uniformizada tem preferência. Palmeiras tem 182 mil. Internacional, segundo, 150, Atlético Mineiro, 124, Grêmio, 101, o Flamengo tem 100 mil.
O São Paulo está em 10º lugar com 51 mil. O Palmeiras tem 182 mil. Olha só que coisa. Quase o dobro. Não, 3 vezes mais. Mais de 3 vezes. Mais de 3 vezes mais. O Corinthians está em baixa também. O Corinthians está, entre aspas, só com 84 mil. E o Santos está na frente do São Paulo. O Botafogo do Rio também e o Bahia também. Quer dizer, né? Você tem razão. O nível do time é baixo e esse sistema, né, que você facilita, prioriza, uniformizado, que só dá despesa, só enche o saco, mas facilita politicamente, né, para a direção. Esse sistema afasta o cara que quer realmente ajudar o São Paulo. Então, um esforço todo aí para trazer o jogo contra o Internacional e tal. Não acredito que o Morumbi tem um grande público. Não acredito. Era melhor ter show, porque aí ele teria grande público. Então, não acredito. Está muito bem lá na Vila Belmiro, quietinho. Mas, enfim, mais um ano perdido do São Paulo, né? Se ele entrar para a pré-Libertadores, vai ficar toda aquela ilusão de que não sei o quê. A possibilidade de ser eliminado na pré-Libertadores é muito grande. Então, realmente, mais um ano perdido do São Paulo. Mais um. Não sei até quanto. Mais um ano perdido do São Paulo, consegue essa vitória, mas o torcedor, é claro, não está nem um pouco animado com o que foi essa temporada 2025 do Tricolor. São Paulo que foi para esse jogo, olha os problemas do São Paulo, os desfalques. O Rafael Tolói, que joga, lesiona, com a lesão muscular no quadril. O Oscar, com o problema cardíaco que ele teve, a gente falou por aqui na programação da Jovem Pan, é claro. Lucas, Arboleda, Enzo Dias, Rodriguinho, Luan, Wendel, Dineno, Caleri. Todos esses, além também do Alisson suspenso, estiveram fora do jogo de hoje. 13 desfalques no total do São Paulo Futebol Clube, que todo remendado, todo desfigurado, ainda assim consegue uma vitória importante sobre o Juventude. Mas, Bruno Prado, até dando meu boa noite para você, é isso, né? O tom desse fim de temporada do São Paulo é esse, é mais de querer logo que acabe o ano, porque já não tem muito pelo que brigar. A gente até falava no Papo de Setorista, o prêmio do troféu 8º lugar, porque é o máximo que pode chegar, uma vaga na pré-Libertadores. E ainda assim não vai ser satisfatório para o torcedor são paulino. O torcedor são paulino está chateado por sempre brigar no meio de tabela, não conseguir mais fazer boas campanhas de G4, de G6. Mesmo nas Copas tem muita dificuldade. E agora, nessa reta final, não consegue nem vencer os principais jogadores, todos lesionados, departamento médico cheio, toda semana notícia ruim. Agora até o Ferreirinha saiu machucado durante o jogo, né, para a entrada do Luca, que talvez tenha sido a boa notícia, né, o Luca ganhar alguns minutos e entrar com uma certa personalidade, porque nem os meninos do São Paulo têm mais, todos foram vendidos. Doados, né? Hã? Doados, né? Doados, vendidos. Quem vende é o Palmeiras. Quem vende é o Palmeiras. O São Paulo vendia. O São Paulo vendia, agora ele doa. Exatamente. Vendido eu fui muito generoso. Foi muito generoso. Venda. Os caras lá na Europa morrem. Pô, apareceu um moleque bom no São Paulo. Vamos lá, deixa umas moedinhas lá, cata um, sabe? Faz uma rifinha lá, uma ação entre amigos. Vai na missa, pega a grana da missa e traz aí do São Paulo. A grana da quermesse, do bingo. Isso, exatamente. E paga um jogador de São Paulo. Porque é isso, todos os que se destacaram foram vendidos e falta perspectiva para o São Paulo para o ano que vem. Nem uma vitória como a de hoje consegue animar muito o torcedor São Paulino. Realmente, né? Boa noite a você, Boni, a todos aqui. É um fim de ano mesmo, assim, bem melancólico. O São Paulo, o que ele pode fazer é chegar em 8º. Nem isso garante vaga em pré-Libertadores, né? Quem terminar em 8º vai ter que esperar a Copa do Brasil para ver se vai conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Mas mesmo se conseguir, né? Não é uma coisa que anima, né? Que vai ser um ano muito melhor o ano que vem. A tendência não é essa. E realmente, se você pegar o ano todo, né? Agora a gente já começa meio que fazer um resumo da temporada, já que está bem na reta final, e o São Paulo não briga mais por nada, né? Briga para tentar essa vaga numa pré-Libertadores, só isso, né? Que é bem pouco. É um ano que teve pouca coisa boa, quase nada, né? É um ano que começa... eu lembro no Campeonato Paulista tinha um debate, dá para jogar com quarteto ofensivo ou não, que era Lucas, Luciano, Caleri e Oscar. Esse debate sumiu rapidinho porque nem deu para jogar com ninguém, machucou o Caleri, o Lucas e o Oscar, várias lesões durante o ano, o Luciano que foi mais firme aí, que conseguiu jogar durante quase toda a temporada. Aí o Marcos Antônio foi um cara que se destacou, mas também teve lesão muscular, pelo menos 2 vezes. E Bobadilha melhorou um pouquinho em relação ao ano passado, mas assim, são coisas muito pequenas, que não mudam nada, né? O Pablo Maia, mais uma vez, teve um ano com contusões, é um cara que vai muito bem em 23, 24, 25 anos difíceis para ele e não conseguiu retomar. Os garotos que se destacaram na Copa São Paulo, que São Paulo ganha a Copa São Paulo em janeiro, foram vendidos, como vocês já falaram, por quase nada, né? O Lucas Ferreira, o Matheus Alves,
O Henrique não estava na copinha, nem o William Gomes, mas eram garotos que estavam no profissional e saíram também muito barato. Agora da copinha tá o Mike, tá o Luca, né, mas não tem assim uma perspectiva. Ano que vem, o que vai ser muito diferente no São Paulo? Não dá para imaginar nada tão diferente, não. O time não tem dinheiro para grandes contratações, os jogadores de maior qualidade são jogadores já mais velhos e com histórico de lesão. Então é difícil. Realmente meio que torcer para dar certo num mata-mata, pegar uma tabela boa, encaixar um time que pelo menos por um tempo consiga jogar bem. Teve um momento que o São Paulo brigava para não cair no Brasileiro, quando o Crespo chega era isso, e ele consegue tirar lá de baixo. Então foi mais um ano assim como vários outros, né? Que não aconteceu nada nem muito de bom e também não teve nada tão ruim assim, né? Aquele momento do rebaixamento passou logo. Mas assim, é um ano sem graça, sem nada, né? E essa é a questão. Não deixa perspectiva para o ano que vem, né? Não dá para esperar muita coisa de 2026. Então esse é um ponto, né, que vai desanimando mesmo. Depois da eliminação da Libertadores, o público não foi mais ao estádio como foi nos últimos anos. O São Paulo tem uma boa média de público, mas vai vendo, não vai mudar nada, né? Então realmente é um fim de ano que termina de uma maneira assim bem desanimada para o time do São Paulo. Desanimada e bastante melancólica. Até o futuro do São Paulo é o que eu queria perguntar para vocês. Por quê? Um departamento médico que foi marcado por mais de 60 lesões, mais de 60 desfalques por lesão ao longo da temporada. Isso dá mais de um desfalque por semana, né? Só de jogadores lesionados. Os garotos, que o São Paulo tinha uma das gerações mais promissoras, aí, campeão da Copinha, como destacou o Bruno Prado, já não tem mais suas peças à disposição. O Luca, que é o principal garoto nesse momento, que está no elenco, era de uma categoria menor, né, do Sub-17. Os principais jogadores, o Oscar, muito provavelmente vai parar de jogar. O Lucas não conseguiu ter uma grande sequência esse ano também, e é o que tudo indica, esse joelho ainda vai ser um grande problema para o camisa 7 do São Paulo. Vai ser um ano eleitoral, ou seja, um ano muito carregado, muito pesado para o São Paulo em 2026. E Libertadores à parte, de poucas perspectivas para o São Paulo também ano que vem, né, Flávio? Não tem muito para onde ir nesse momento. O torcedor do São Paulo tá tentando protestar, tá indo no estádio, xingando, mandando os dirigentes para aquele lugar, mas não tem muito o que esperar, né? A princípio será mais um ano sem graça, como destacou o Bruno. E cuidado para não ficar engraçado lá embaixo. Exato. Porque esse é um problema. Em algum momento o São Paulo fletou com essa história de rebaixamento. É verdade. Infelizmente, Boni, a perspectiva do São Paulo, do Corinthians, esses times que ainda insistem, né, em ideias retrógradas de não mudar o sistema de escolher seus dirigentes, de ter divergência e ter aversão à entrada de capital de fora, de pessoas que realmente possam ajudar, aqueles que acham que se bastam. Enquanto nós não tivermos uma mudança de filosofia, a tendência é só piorar. Porque o problema não é você ficar parado. Esses dois estão parados no tempo, tanto São Paulo como o Corinthians. Mas eles pioraram. Sim, porque os outros evoluíram. Então, quando você para, os outros seguem. E aí, quando você repara, eu era segundo, terceiro, aí começa a ser quarto, quinto, aí começa a ser sexto, sétimo. Esse ano os dois estão brigando pelo oitavo. Porque os caras vão subindo. Bahia ganhou agora há pouco. Bahia hoje está muito mais estruturado, deixa muito mais expectativa para o torcedor do que o São Paulo. O Mirassol foi uma surpresa, o São Paulo não fez nada. O Mirassol é certo que estará na Libertadores, São Paulo não. Claro que o Mirassol é um caso meio à parte e tal, mas você vai olhando, tem times que se estruturaram efetivamente. Hoje você não vai esperar que o Bragantino vai cair, ele não vai cair. Ele está estruturado, né? O próprio Botafogo, bem ou mal, tá lá, tá estruturado. Tá. Então você começa, onde é que o São Paulo vai entrar nesse negócio aí? Ele vai tendo problemas, ele vai tendo cada vez mais dificuldades. Ele não vai se encaixando. Os mineiros, o Cruzeiro, que era um time que sobe e desce, tá acertado. E o São Paulo tá lá, junto com o Corinthians. Então, eles estão ficando para trás, né? Aliás, só entre parênteses, o Mirassol tá com dificuldade com o negócio de vaga na Libertadores por causa do futebol feminino, né? Ele vai ter que arrumar o time de futebol exige feminino. Que tenha um time feminino. Vai ter que arrumar até o começo do ano para poder confirmar a vaga. E com relação... Mais dois problemas. Ele tem um problema com relação ao estádio, que ele pode jogar a primeira fase, mas não pode jogar a segunda. Então vai tentar ver se aumenta mais 5 mil espaço para receber público. E o aeroporto de Rio Preto, que é o mais próximo, vai precisar virar um aeroporto internacional, que eu acho que isso aí não é tão difícil. Mas, enfim, alguns probleminhas para o Mirassol para ele poder
ter a justa presença na Copa Libertadores da América. Seria um absurdo tirar, por qualquer um desses motivos, o Mirassol da Libertadores, que ele conquistou com toda a dignidade e com toda a justiça. Mas, enfim, a gente foi citando alguns times que foram deixando o São Paulo para trás. E aí, se você está parado, você não precisa regredir, basta você ficar parado. Você é atropelado, não tem jeito. Exatamente, batendo quase 1 bilhão de dívida o São Paulo Futebol Clube. E, Vamp, chega nesse momento, parece que até que a gente está falando de uma derrota, né, pelo clima que a gente está falando de São Paulo, mas é porque nem essa vitória anima muito o torcedor são paulino. Tá aqui falando com um monte de torcedor de São Paulo, os caras não tão felizes, delirantes com essa vitória. Mas é que chega um momento que nem o campo resolve mais, né? Tá numa situação, o clube, que o campo já não é mais suficiente para resolver. Como é que vai estar? Principalmente vendo o rival ali ao lado do muro, né, na Barra Funda, o Palmeiras, que tá aí na disputa cabeça a cabeça com o Flamengo. Acho que o Flamengo já liquidou o Campeonato Nacional. Só que o seu rival joga sábado que vem na final de Libertadores, podendo chegar, né? Até então, alguns anos atrás, o São Paulo era o time que tinha mais títulos de Libertadores dos clubes brasileiros, né? Estacionou no tempo, o Campeonato Brasileiro, né? Depois daquela sequência de né? 3 seguidos com o Muricy. O São Paulo estaciona na Libertadores, Campeonato Brasileiro, vê seu rival de lado ali, pode ultrapassar. Os dois rivais, até o rival de outro estado, que o Flamengo ou o Palmeiras, vai ficar com 4 títulos de Libertadores, né? Vê a parte financeira. Quem diria o São Paulo, né? O clube que era referência no país, não jogando mais em casa, no seu estádio, por causa de show, porque precisa de dinheiro, mandando seus jogos na Vila Belmiro. O São Paulo que está sendo cobrado aí, a sua diretoria, hoje mesmo, durante o jogo, a torcida estava vaiando, a diretoria, chegando alguns nomes, né? E aí tem que se reorganizar de novo, porque é um grande clube, tem uma grande torcida, né? A terceira do país, né? E vive essa draga toda, né? Era referência, tanto no modo de jogar, como em administração, centro de treinamento, departamento médico. E hoje o São Paulo tem mais jogador do DM, né? Sim. Então, perdeu esse ponto de referência, tá ficando para trás. Aí você pega ali São Paulo e Corinthians brigando para... O Corinthians ainda tem a Copa do Brasil para ver se entra numa vaga direta da Libertadores. O São Paulo brigando ali pela 8ª colocação para ver se vai uma pré-Libertadores, aonde ele era o clube que tinha mais, né? 3 mundiais, 3 Libertadores, e vive nisso agora, tentando chegar via uma vaga extra, uma vaga não, um caldeirão, um monte de vagas nada, né? Eu falo assim, falando sério, quando eu jogava, o torcedor queria matar nós porque a gente era segundo. Torcida, imprensa, todo mundo. Hoje os caras ganham dinheiro por incompetência. Por incompetência. Tem premiação. Se terminar em 8º, Flávio, tem premiação. É uma vergonha. Porra, eu lembro quando eu jogava só ia 2. Naquela época lá, Libertadores era 2 e enfrentava... Normalmente a gente pegava Olímpia e Cerro Porteño, era 2. Batia 2 do mesmo país com 2. Porra, terminava, os caras queriam arrancar, eu queria jogar bola. Quando eu falo que eu queria jogar bola, os caras falam assim, tem saudade de jogar bola? Eu não tenho saudade de jogar bola, eu tenho saudade de salário. Agora, não tenho saudade nenhuma de jogar. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, porra, velho, como seria bom jogar agora, ser 8º e ganhar dinheiro, ser 7º e ganhar dinheiro. Você seria mais rico ainda. Porra, meu irmão, e os caras batendo palma pra ser 8º. Porra, jogou pra caramba o time lá, você olha a tabela lá, tá em 8º, tá em 12º. Ganha bicho. Porra, ganha bicho. Hoje se ganha dinheiro por incompetência. É premiar a mediocridade, né? Verdade. Aí, sabe o que acontece? O ano que vem, isso começa a ficar marca no clube de não ser vencedor, e os atletas ficam lá, que vai jogar e falam, ó, se a gente for pra lá, o jogador fala com um com o outro. Ou se a gente for pra lá e terminar em 6º, tem dinheiro. Ah, é mesmo? Não precisa ser campeão? Não. A gente ganha dinheiro pra ser 6º. 6º, 8º. E com esse leque de abertura que a Conmebol deu, e os clubes começaram a achar isso mesmo, ó, uma pré-Libertadores, estamos brigando por uma pré-Libertadores. Né? A Sul-Americana até, eu acho assim, estamos num continente muito grande, não dá para ser só Libertadores, né? Tem a CONCACAF também. Por exemplo, assim, alguns clubes que, por exemplo,
que é premiado com a Sul-Americana, como se fosse a Copa da UEFA, não é? Não é um mau negócio. Eu estava ontem em Belo Horizonte, voltei hoje. Agora eu vou dar os parabéns, viu? Que estádio do MRV, viu? Dos que eu fui aí, que eu conheci, acho que só o Maracanã, viu? Estruturado, né? Você é louco, coisa mais linda do mundo, o estádio do Galo, pô. Não tinha noção, por fora e por dentro. A torcida do Galo toda chorando lá. Belo Horizonte, metade festa e metade não, né? Porque o Cruzeiro tá na parada, praticamente Libertadores seguro, pode ganhar a Copa do Brasil. Uma tristeza, todo mundo chorando, e o Galo de novo. E em BH você é Galo, né? Você já Galo. Você foi no estádio vazio? Não, fui fazer um evento Pensei que você foi lá no outro lado. Não, fui fazer um evento filantrópico lá. Ah, entendi. De medicina. Aí você passou no estádio? Farmacêutica. Não, foi no estádio. Ah, foi no estádio. Joguei, bati minha bola lá, no sintético lá. E conheci o estádio todo, coisa de outro mundo. Aí se paga por incompetência. Agora, sabe o que acontece, mano? São Paulo tá na parada, o Atlético Mineiro vai querer vir. Tem mais quem ali que pode brigar por essa oitava? O próprio Corinthians. Corinthians tá ali, o Bragantino tá ali. Então, ó, vão pagar pelo incompetência. Até o Grêmio, né? Esse time tudo aí vai dar... O Vasco que anda perdendo. Esse time tudo aí, com desse tamanho, dessa grandeza, vai dar prêmio pro cara chegar em oitavo se conseguir a oitava vaga. Todos que fizeram temporadas ruins, né? Horrível. Tem bicho, tem prêmio. Você pega a vaga na Libertadores quase por osmose. Tem prêmio para Libertadores, os caras vão pagar premiação sem saber se vai ficar mesmo no grupo de Libertadores. Né? Então, quando eu falo assim para nossa audiência, eu teria vontade de jogar agora. Muito agora. Porque não precisava ser, sabe o quê? Vencedor, ganhar título e ainda ficar rico. E lá os caras queriam atropelar nós antes. O Kaique tá me passando aqui que ele fez as contas, né? O nosso matemático Kaique Lima. 48 pontos em 35 rodadas. São Paulo tem 45% de aproveitamento. Foi a conta que fez o Kaique Lima. Ou seja, vai pegar uma vaga na Libertadores com menos de 50% de aproveitamento. Pode fazer as contas mesmo, que ele tá muito na pilha do outro. Quando o bonde vem, o tsunami vai todo mundo junto. É mesmo? Até ele, sobra até nele. Deixa ele, fica lá. Tá achando que tá em duas empresas? Faz a conta direito. Essa conta tá direito, Kaique? Brincadeiras à parte, o bom demais aqui. 5% de aproveitamento. Não pode ter. Não, eu sei que é da hora. É que é da hora, mas eu tô falando assim, por incompetência. A gente tá falando de São Paulo aí. São Paulo ele tem chance vivo na Libertadores, pode pegar em oitavo. 40, e não jogando jogos em casa. E um monte de machucado, garotos vendidos. E era ponto de referência em recuperar atletas, né? Você viu quando os jogadores machucavam na Europa e vinham para São Paulo se recuperar? Ricardo Oliveira, o Zé Uma Roberto, galera. Luizão. Quando se bobear, o cara machuca no São Paulo e vai para outro lugar. Ué. Não, ou faz a parte, né? Até falando em jogador machucado e continuando falando desse futuro do São Paulo, a gente pensa no Lucas Moura, né? Eu acho que o Oscar é uma situação mais complicada, né? Tem que dar o tempo para ele também tomar as decisões que ele tem que tomar com a família dele. Então nem entro no tema Oscar. Mas o Lucas, que é um jogador de 33 anos, a gente está vendo cada vez mais jogadores tendo uma longevidade mais alta, né? O Hulk aqui está chegando a 40 anos, disputando uma final agora. Não foi bem, mas ainda assim jogando na elite do futebol. E o Lucas não conseguiu ter uma sequência nessa temporada. Até pegando esse gancho... Quantos anos tem o Lucas? 33? 33 anos. 33. Ele tem até aquela máquina lá de ficar lá dentro, eu vi outro dia na televisão. E ele tinha aquela dieta que ele comia a mesma coisa todos os dias durante 5, 6 anos. Um dia eu tava vendo um programa lá da Globo, tava ele, uma galera assim, né, de noite lá, aqueles de segunda-feira que tem. E aí, Lucas, sua alimentação? Não, agora eu tenho que me cuidar. Ontem eu comi uma barra de chocolate, não era pra comer. Eu falei, eu mudei de canal na hora. Eu falei, não, esse programa não é pra mim, não. Você seguia essas dietas, mano? Porra nenhuma, pô. Eu vi ele falando no programa lá, pô. Tava ele, aquela galera, Roger Flores, Caio Ribeiro, aquela turmazinha lá, de noite no programa, ele mostrando a máquina que ele tem, que ele se cuida. E começa o dia a dia. Ele ontem comi uma barra de chocolate. Agora essa semana eu tenho que treinar mal de uma barra de chocolate. Se ele pegasse o baião de 2, Sarapatel que eu pego, galinhada. Eu mudei de canal, eu digo, não é possível, eu vou ficar nesse canal. Tenho certeza que você se sentia culpado assim. Porra, 33 anos, vamos lá, Lucas. Pera, porra. Então tem 33 anos, Lucas. Problema no joelho, Arrodo, não consegue recuperar.
Aí entra, Bruno, naquela linha de como que vai ser a formação do elenco do São Paulo para o ano que vem. Porque deu para ver que você ter jogadores tecnicamente bons, mas que não estão à disposição, não te ajuda em nada. O Oscar jogou, até antes do problema cardíaco, jogou 23 jogos na temporada. O Lucas também não teve essa sequência. O Caleri machucou. Ou seja, tudo bem, você tem um elenco ali com nomes interessantes, mas que não estão em campo. Quem estava em campo era o Tapia, o Ferreirinha, o Luciano. Então, eu acho que a formação do elenco de São Paulo vai ter que ser mais ou menos nessa linha, né? O Crespo até falou, jogadores com saúde. Jogadores que estejam em campo. Mais ou menos como foi, talvez, 2022 do São Paulo. Com saúde, jovens, eles entregam. Pois é. O outro que machucou foi o André Silva, que estava substituindo. O Caleri estava bem, o André Silva, fazendo gols. Aí machucou o joelho também. E até os garotos, né? O Rian Francisco também rompeu o ligamento no treinamento. E o André é até interessante, só do apontamento, porque ele escolheu um tratamento mais conservador. Ele não operou. E não teve muitas novidades até aqui agora também. É bom ficar de olho. Sim, ele não fez cirurgia. Ele optou por não fazer uma cirurgia, né? E só vai voltando que vem, tomara que volte bem. Mas é uma coisa complicada. O Lucas, esse problema no joelho vem desde o primeiro semestre. Não foi agora, né? O Lucas, se não me engano, o jogo que ele toma, que ele bate, ele tem uma pancada, se não me engano, foi o jogo com o Palmeiras no Paulista. A primeira vez que ele... 10 de março. Isso aí, 10 de março. Então, acabando o ano. Então, tem de março para novembro, aí ele tá uns 8 meses nessa coisa aí de... Aí vai, aí volta, depois sente dor de novo, volta, faz uma intervenção ali, uma artroscopia. O Lucas... praticamente o ano inteiro ele não conseguiu jogar bem, com sequência, por causa das dores no joelho. Então é uma dúvida até para o ano que vem. E é interessante essa questão, né? Que realmente temos alguns jogadores mais longevos. O Messi e o Cristiano sempre são citados como exemplo. Tem o Hulk com quase 40 anos. O Lucas era de machucar muito lá na Europa, não, né? Não, na última temporada, sim. Pelo Tottenham, sim. Na última temporada, mas fora isso, não. Mas a gente vê que tem alguns também que estão na cidade do Lucas que não estão conseguindo jogar. O Lucas, o Oscar, o Neymar, eles são todos da mesma geração. O Coutinho sofreu muito com lesão, agora na reta final ele conseguiu se manter bem. Aí tem exceções, né? Um cara que é dessa geração que está bem ainda é o Casemiro. Né? Casemiro também é todo mundo de 92 ali. Eles jogaram juntos na seleção sub-20 de 2011, que era uma seleção muito boa do Brasil. Foi campeão sul-americano e mundial. No mundial o Neymar e o Lucas não foram porque eles estavam na Copa América. Mas estava o Danilo e o Alexandro nesse time também. Os dois tiveram algumas lesões musculares no ano. Então, o Lucas é realmente uma interrogação. O São Paulo, ele não tem dinheiro, então ele vai ter que tentar achar alguns jogadores que estejam com uma idade boa que dê para o São Paulo comprar. Mas eu não acho que o elenco vai mudar muito para o ano que vem, até por não ter dinheiro. Acho que vai ter eu tô vendo, Bruno, tô vendo o Mundial Sub-17, o lateral direito que foi vendido do São Paulo, né? O Ângelo. Tá estourando 18 anos, vai para que? Estrasburgo, que é do Chelsea, né? O mesmo, são os donos do Chelsea. Aí, 17 anos, né? Também vendido por uma quantidade irrisória. Tá na semifinal. Tá na semifinal do Mundial. Aí não dá, né? Aí não tem jeito. Você tá... os caras falam muito da corrida dos ratos, né? Aqueles ratinhos que ficam dentro daquela rodinha gigante, né? Correndo. Não sai disso, pô. Você revela, vende, revela, vende, revela, vende. O dinheiro que você vende não é o bastante para você repor no mesmo nível. Aí você pega e contrata mais caro. Faz um buraco no orçamento. O jogador mais velho tende a ter mais chance de lesão nessa maluquice que é o nosso campeonato. Lesiona, demora para voltar. E não sai disso. É um ciclo vicioso, né? Não tem como. O que você vai esperar? Você pode dizer, São Paulo chega... é o seguinte, gente. Temos dinheiro, nós vamos trabalhar a base. Vamos jogar com o moleque da base. Tipo Menudos, uma coisa assim. Vai ser base. E aí, se o Lucas recuperar, ele joga. Se o Caleri recuperar, beleza. E base, vai ser base. Nosso sub-20, e o São Paulo sempre faz boa figura, mesmo perdendo alguns jogadores. Só que é o seguinte, não vamos vender ninguém e não vamos comprar ninguém. Nós vamos com isso aqui. Aí o São Paulo faz uma campanha ruim, ele termina, vamos dizer, em 12º lugar. Tá muito perto de acontecer isso agora. Tá em 8º, pode terminar em 10º. Mesma porcaria, não vai acontecer nada. Sim. Aí, depois de um ano, esses meninos, eles já têm outra pegada. Aí você já começa a ter uma coisa mais clara. E aí eles estão valorizados, eles têm que vender decentemente. Aí você começa a poder... Mas isso é um processo que tem que ter início, e não tem. O que deve acontecer? Já com essa informação, esse menino Ângelo já foi vendido barato. Ou seja, continua a mesma coisa, você não sai do lugar, tem que começar a estancar de alguma forma, né? Estancou. Quando teve aquela história do São Paulo contratar uma empresa que bancaria um valor, lembra as dívidas de imediato e tal? Teve uma coisa dessa aí. Pô, o Palmeiras fez mais ou menos isso, ó. O Paulo Nobre foi lá,
pagou tudo e aí ficou devendo para um devedor só e você vai amortizando a dívida. O Palmeiras ficou devendo, o Paulo Nobre pagou, acabou. O Flamengo fez um processo mais ou menos parecido. Você tem que estancar as dívidas e, obviamente, partir para um time menos dispendioso. Claro, o Palmeiras foi assim, o Flamengo foi assim. E todos que quiserem ajeitar a sua vida terá que ser assim. E a base do São Paulo, Cotia, é uma referência, sempre foi. Por mais que você tente estragar, ela continua sendo uma referência. Dá para você montar um time médio, que é o que o São Paulo tem hoje, um time médio só que caro. Você passa a montar um time médio mais barato. E valorizar esses moleques, deixar os caras jogarem. Essa porcaria de Campeonato Paulista, eles querem jogar com o time principal para tentar ganhar e tal. Pô, deixa os moleques jogarem, pô. Deixa os meninos jogarem. Aí você sabe, Libertadores, vai ganhar Libertadores? Não vai. Bota os moleques para jogar. Vai que dá certo. O Mirassol, ele era despretensioso. Onde chegou? E vai dando certo. Porque pelo menos você tem ali ativos que podem evoluir e se valorizar. E você tem um projeto. Exato. São Paulo não tem. O São Paulo hoje, ele nem rói o osso de colocar a garotada para jogar e tentar estancar, não gastar nada, e nem também compra grandes reforços, né? Quer dizer, compra, gasta com os caras, mas não tem ali um time bom, não tem um time caro e bom, tem um time caro e ruim, e vende, né, os garotos. E mais, né, Boni? Você comprou Oscar, eu não quero discutir o Oscar porque teve esse problema que a gente falou. Mas pegou o Oscar porque foi o grande investimento da temporada. Mas vamos supor que o Oscar tivesse dado muito certo. O São Paulo não seria campeão e não teria repasse. O São Paulo precisa começar a pensar em repasse, em fazer caixa com o seu jogador, mas fazer caixa decentemente. Valoriza o jogador. Traz um treinador que queira trabalhar assim. Porque os menudos, eles não foram por acaso, eles foram pensados com um cara chamado Tacílio Pires de Camargo Cilinho. Esse é o cara que trabalha assim. Quando você vai contratar o cara, em vez de você ligar e falar, você quer vir para cá? Você liga e fala assim, nós temos um projeto de trabalho que é esse. Você topa trabalhar com isso? Por exemplo, você está aqui e realmente eu não sei porque que não rolou isso. Quando o São Paulo contratou o Alex, o genial Alex que jogou no Palmeiras, a ideia era fazer exatamente isso. O Alex ia ficar um período na base, depois ele ia subir e na base ele foi bem, e trazer os moleques juntos e ali criar uma situação. Um perfil Alex, o próprio Alex mesmo. Traz o cara e, olha, vamos trabalhar com isso aqui. Ok, tá bom. Você sabe que não vai ter grandes pretensões, só se acontecer alguma coisa muito excepcional que vai conseguir alguma coisa. E vai ficar, mas só que você vai criar uma perspectiva. A perspectiva do São Paulo para 2026 é tão ruim quanto a de 2025, com um problema, os outros estão subindo. Então você vai ficando cada vez mais para trás.